Olá, tudo bem? Vamos entender um pouco mais sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Qual a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático? Pois bem, o sistema nervoso simpático ele é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência. Ainda deixa o indivíduo em um estado de alerta, preparando-o para reações de luta ou de fuga. O sistema nervoso parasimpático tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontra antes da situação estressante. Mas quais as definições, funções e atividades desse sistema? O sistema nervoso simpático tem por definição ser a primeira das duas divisões do sistema nervoso autônomo. E o sistema parasimpático ele é a segunda das duas divisões do sistema nervoso autônomo. A função do sistema nervoso simpático é preparar o organismo para responder a uma situação de estresse e de emergência. E a função do sistema parasimpático é ser responsável por fazer com que o corpo retorne a um estado emocional estável e de calma, além de controlar alguns sistemas e ações não conscientes, como a respiração. E quais as principais atividades desse sistema? No sistema nervoso simpático é aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, liberando adrenalina, faz com que contraia os músculos, faz dilatar os brônquios, faz dilatar as pupilas, aumenta a transpiração, a sudorese. E a atividade da via parasimpática é diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial, diminuir a adrenalina, diminuir as quantidades de açúcar no sangue, controlar o tamanho da pupila. Ambos são partes do sistema nervoso autônomo. Este é responsável pelas ações espontâneas do nosso corpo, como a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão, o controle da temperatura corporal, entre outras várias funções administradas pelo sistema simpático e parasimpático. Mas o que é o sistema nervoso simpático? Ele é conhecido como um sistema ortossimpático ou sistema toracolombar. O sistema nervoso simpático prepara o corpo para lidar com situações de estresse ou de emergência. Nesse sentido, nos momentos em que o cérebro percebe um perigo, uma ameaça real de perigo, ele entra em ação e o sistema ativa o sistema nervoso simpático. E durante o estresse ou emergência, essa situação de perigo, o sistema irá desencadear uma série de ações internas. Tudo para que o indivíduo responda à situação de modo a se livrar daquele mal, daquele estar ou daquele perigo. E o sistema ele irá provocar um aumento dos batimentos cardíacos, ele vai fazer com que o organismo libere a adrenalina, com que aumente a pressão arterial e comece a contrair os músculos devido ao medo que surge nesse momento. E ainda outras mudanças físicas em momentos em que o sistema nervoso simpático é acionado. A dilatação da passagem dos brônquios para a maior retenção do oxigênio e dilatação das pupilas, para melhorar o sentido da visão, para controlar, para que haja uma contração de vasos sanguíneos, né? Devido a toda a contração, o aumento da contração do esôfago e a transpiração, que
porque aí com todas essas contrações você começa a transpirar mais. Uma outra resposta do corpo é a sensação de calor e frio, assim como a dor, surgem dores pelo corpo. Um exemplo é o sistema nervoso simpático, ele é acionado em situações estressantes ou de emergência. No caso de a pessoa estar atravessando uma rua, ela percebe que está vindo um carro e esse carro está avançando em sua direção. Então o sistema simpático ele é acionado, isto para que o indivíduo possa lidar com uma situação possível de acidente, né? No caso, se houver tempo, o corpo passará a ter todas as mudanças que eu citei acima, né? E no impulso para salvar a própria vida, a pessoa agirá para não ser atingido por um veículo, né? Ele quer ser salvo do perigo. E é a hora do sistema nervoso parasimpático entrar em ação, então, para que não haja tanta euforia, para que não haja esse choque que o sistema simpático causa. Mas então, o que é o sistema nervoso parasimpático? Anteriormente a gente falou do simpático, agora vamos ver o parasimpático. Na contramão do sistema simpático, o sistema parasimpático, ele é responsável por fazer o organismo se acalmar após uma situação estressante ali, como que eu estava vivenciando, onde eu ia sofrer um acidente, né? Onde um carro ia vir me pegar. Aquela situação estressante de emergência, de uma ameaça, um perigo real que foi sentido. Então, assim irá diminuir os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a adrenalina, o açúcar presente no sangue também, né? Além de acalmar o corpo e retornar a um estado emocional estável. O sistema nervoso parasimpático, ele também tem como função conservar a energia do organismo. Juntamente com o sistema simpático também controla as pupilas. No entanto, o sistema nervoso parasimpático, ele não serve apenas para acalmar depois de uma situação estressante, mas sim o sistema ele controla diversas áreas do corpo humano e as ações involuntárias que não acontecem de uma forma consciente. Como o sistema cardiovascular, você não consegue controlar os seus batimentos. O sistema excretor, o sistema digestivo, a respiração, até uma excitação sexual, você não consegue controlar, né, essas ações involuntárias. Um exemplo se um indivíduo percebeu que o carro vinha em sua direção, então teve o sistema simpático ativado, a fim de agir para salvar a própria vida, para escapar daquele acidente sem lesões maiores, é quando o sistema parasimpático entrará em ação. Depois de entender que não há mais um perigo, o organismo acionará o sistema parasimpático. E isso é para fazer com que a frequência cardíaca volte ao normal, diminuindo a adrenalina e faz com que o corpo retorne ao estado anterior da situação estressante. O sistema nervoso autônomo, então, ele é dividido no sistema simpático e parasimpático. E o ser humano, ele não seria capaz de responder a essa tal situação de perigo, de entrar nessa situação de luta ou de fuga tão rapidamente, né? Então são essenciais essas emoções de luta ou de fuga para que o ser humano tome uma decisão rápida. O medo dessa decisão, ela surgiu desde os tempos primórdios da nossa evolução e ela está aí para nos ajudar. Só que quando a gente está nessa situação real de perigo,
é o sistema simpático que pula lá na frente, que está lá em cima, funcionando a 1.000.000 por hora. E joga no organismo toda aquela adrenalina para que você tome uma decisão rapidamente. Aí então o sistema parasimpático ele fica sem ação, mas ele deve ser trabalhado. O sistema parasimpático ele deve ser trabalhado no nosso corpo, na nossa mente, na nossa respiração, para que ele controle mais essas ações do nosso organismo, do nosso corpo. Ele pode ser controlado através da respiração, através de uma respiração profunda e lenta. A gente vai trabalhar técnicas de relaxamento profundo para que haja uma maior ativação do sistema parasimpático, para que a pessoa não entre em pânico, não entre em choque quando ela vê essa situação real de perigo, porque às vezes o choque é tão grande, o pânico é tão grande que a pessoa não consegue nem tomar essa decisão de luta ou de fuga. A pessoa fica em choque, extasiada, ela fica parada e não sabe nem que decisão tomar. Então, por isso é muito importante haver um equilíbrio dessas duas vias. E a gente vai ver num próximo vídeo.